Olá, meu nome é Diogo Bianco Fazolo, sou advogado aduaneiro com mais de 10 anos de prática na área. Vou falar para você nesse vídeo sobre o descaminho aduaneiro e sua defesa administrativa, especialmente dois pontos: a representação fiscal para fins penais e o acordo de não persecução penal. São dois temas que estão levantando bastante dúvida recentemente. Primeiro, o descaminho é um crime aduaneiro. O que ele está protegendo? Qual é o bem jurídico tutelado aqui no descaminho? É o controle aduaneiro. Controle que a aduana tem sobre a entrada e saída de mercadorias do território nacional. No caso do descaminho, mercadoria não proibida. Mercadoria estrangeira, não proibida. Toda apreensão de mercadoria irregular vai gerar pelo menos 2 processos no âmbito administrativo, lá na Receita Federal: o perdimento da mercadoria e a representação fiscal para fins penais, que nada mais é do que a comunicação do crime aduaneiro ao Ministério Público Federal. Portanto, a representação fiscal depende do perdimento da mercadoria. Ela foi regulamentada pela Portaria RFB 1750/2018, e o que pouca gente sabe é que os dados da representação fiscal ficam disponíveis no Comprot, que é um sistema de consulta processual do Ministério da Economia. É uma consulta pública. Se você der um Google agora aí, Comprot, colocar o seu CPF lá, você pode pesquisar nos últimos 20, 30 anos, que se tiver alguma coisa vai aparecer lá no Comprot. Quando que ocorre esse encaminhamento da representação para o MPF? Nos crimes contra a ordem tributária, após a decisão administrativa final. E, no descaminho, após a decisão definitiva do chefe da unidade que aplicou o perdimento. Ou seja, depois da tramitação do processo, isso aqui ocorre em instância única. Depois da decisão final, você tem um prazo de 30 dias para fazer o pedido de relevação. Após o esgotamento desse prazo, pode ser feita a comunicação ao MPF. Existe uma exceção, o encaminhamento antecipado no caso da multa aplicada pelo valor aduaneiro da mercadoria. Ou seja, você tem um perdimento, a mercadoria não foi localizada ou já foi consumida, enfim. Você tem que converter esse perdimento em multa. Multa pelo valor aduaneiro da mercadoria. Nessa hipótese, você pode fazer um encaminhamento antecipado. Cuidado aqui que nós temos duas multas muito parecidas no direito aduaneiro. A multa equivalente ao valor aduaneiro, lá no 689, é essa aqui que pode ser feita a comunicação antecipada, e a multa pelo valor comercial, do 704. Vai depender muito do fiscal que está analisando o caso concreto ali. Ele tem que fazer essa diferenciação e aplicar a multa que ele entende como mais adequada no caso concreto. E quando ocorre o arquivamento? Nos crimes contra a ordem tributária, quando o crédito tributário é extinto ou pago. E no descaminho, quando há não aplicação do perdimento. Ou seja, sua impugnação foi julgada procedente ou pedido de relevação, ou uma decisão judicial anulou o perdimento. Por que eu digo isso? Essas são as hipóteses de exclusão da representação fiscal. Isso está lá na portaria. Extinção do crédito tributário, decisão administrativa ou judicial que anule o perdimento, ou determinação judicial. Já tive casos em que isso aconteceu. Fiz um pedido para anular o perdimento e também para excluir a representação fiscal do Comprot. Isso acontece. Não é comum, mas acontece. Em todo caso, você precisa solicitar a exclusão das informações do sistema. Não vai ser feito de ofício, vai ficar lá no Comprot ad eterno. E o acordo de não persecução penal, do artigo 28A do CPP. Em casos em que você não tem um arquivamento, tem uma confissão formal ou circunstancial, crime sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, é possível que o Ministério Público ofereça o acordo de não persecução penal lá do artigo 28A. E os casos insignificantes? Só lembrando aqui que o crime de descaminho, quando você tem uma mercadoria cujo valor é inferior a R$40 mil, valor da mercadoria, porque por presunção você calcula a tributação na metade desse valor, por presunção legal, e aí você teria um tributo supostamente sonegado de R$20 mil. Nesses casos,
o crime de descaminho, antigamente, antes do 28A, ficava suspenso. A representação fiscal ficava suspenso. Se porventura a pessoa viesse a cometer um novo crime de descaminho, eles poderiam ter andamento caso ultrapassasse o limite mínimo lá do crime do princípio da insignificância. Agora, o que eu estou vendo acontecer na prática é: os casos estão andando, a representação fiscal ela está sendo encaminhada para o Ministério Público, e o Ministério Público está oferecendo acordo de união por persecução penal, inclusive em casos insignificantes. Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez, mas ainda é muito recente, a gente não sabe exatamente como que isso aqui vai ser levado. Eu acredito que vai ser oferecido o acordo de não persecução penal para todos os casos. Isso ressalta a importância que tem a defesa administrativa lá no caso do perdimento, porque é o perdimento que gera a representação. Se você não tiver o perdimento, não tem representação. É lá no processo de perdimento da mercadoria que você vai discutir valor de tributo, valor da mercadoria, classificação fiscal da mercadoria, responsabilidade aduaneira. Toda essa discussão tem que ser feita no processo administrativo de perdimento da mercadoria, não no processo criminal. Você pode até tentar fazer, mas é bem mais difícil. Então, seria isso, esse é o vídeo, esse é o nosso intuito aqui, de alertar para uma situação que vai gerar problema. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.